Muito bem, meus amigos. Agora que a gravação teve início, nós vamos dando início à nossa reunião de estudo de hoje, dia 13 de fevereiro, e eu convido, então, a Luciana para cantar uma música para nós. Muito obrigado, Luciana. Eu que agradeço. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. E sem destino, mas o amor não há lugar para tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo, sem temor. Olhe, olhe, olhe para o céu, já é tempo de cair o véu e sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar para tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, uma alegria que nos faz cantar e sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Muito obrigado. Então, meus amigos, é com muita alegria que nós vamos nos reencontrando para mais uma ocasião para darmos prosseguimento sobre o estudo da mediunidade em proveito do nosso desenvolvimento, aprendizado, conhecimento, tudo aquilo de que carecemos para, quem sabe, no futuro, o melhor exercício desta faculdade que permite a ligação entre as pessoas dos dois lados da vida. Senhor Jesus, aqui estamos nos reencontrando, agradecendo pela vida, pela oportunidade de conhecermos um pouco melhor a doutrina dos Espíritos, e na noite de hoje, todos aqui irmanados, vamos com os mesmos objetivos seguirmos os nossos estudos, mas enquanto isto, nós desejamos colocar à disposição dos benfeitores espirituais os nossos melhores sentimentos, pensamentos, ideias, fluidos salutares, haja vista uma imensa carência em favor daqueles que estão mundo afora, vivendo as suas dores, as suas dificuldades, e nós aqui desejando colaborarmos com estes espíritos queridos, que além disto, estão sempre supervisionando esses estudos, colaborando com o Senhor, conosco, para o melhor proveito de tudo isto. Muito obrigado a Eurípides Barçanufo, a Doutor Bezerra, a Dona Ivone do Amaral Pereira, a Pedro Ernesto e a muitos outros queridos irmãos que estão lá do outro lado, cuidando de todos os detalhes
para que tudo seja mais proveitoso, mais uma vez, na noite de hoje. Muito obrigado e avante, meus amigos. Que assim seja. Muito bem. Mais uma vez, as boas-vindas. Então, nós vamos lá para a apostila. Vocês se recordam do tema, não é? A ideia de equipamentos que existem do outro lado e que dão auxílio, sustentação e trazem elementos de proveito para quanto ao êxito das reuniões mediúnicas, eu diria, de uma maneira geral. Lembrando da vez anterior, reuniões que transcorrem com harmonia, equilíbrio, excelentes propósitos, tanto realizadas tipicamente nas instituições espíritas no mundo todo, como, eventualmente, em ambientes familiares, porque os recursos são os mesmos, porque as intenções são iguais e a cobertura da espiritualidade é sempre com os mesmos objetivos e funções. Então, vamos retomar do item 3, condensador ectoplasmático. Vejam só, André Luiz apresenta descrição do equipamento como sendo interessante peça, que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima, lembram? Com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Imagens provenientes da mente do desencarnado sofredor, que se manifesta mediunicamente, são projetadas na tela do condensador ectoplasmático, cujo mecanismo funciona à base da captação de emanações radiantes, físicas, perispirituais e psíquicas, provenientes dos trabalhadores de ambos os planos da vida, as quais têm o poder de reproduzir na forma de imagens acontecimentos relacionados à vida pregressa do espírito com quem se dialoga. André Luiz complementa as explicações. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Vejam só que curioso, não é? Porque quem está do lado de cá e não tem propriamente a mediunidade da vidência, não alcança nada disso. Não é? Muitas vezes ninguém nem imagina os recursos esses que nós estamos vendo por agora no capítulo. Então, é interessante como algo de aprendizado, para termos também muita consciência do esforço destas equipes desencarnadas para que tudo transcorra da melhor maneira e para que os objetivos de cada reunião cumpram-se. Sobretudo, o melhor auxílio
aos desencarnados sofredores. Então, nem tudo é aparente, nem tudo é apenas pelo diálogo que se estabelece. Existem questões que são técnicas, envolvendo aparelhagens. E é exatamente isto que estamos como que vendo ou recordando através da nossa apostila. No item 4, vejamos, aparelho magnético de contato mediúnico. Médiuns com mandato mediúnico definido, conquistado à custa de dedicação, espírito de sacrifício e amor ao próximo, podem portar um pequeno aparelho instalado pelos benfeitores espirituais que os mantém sintonizados entre si. Eis o relato de André Luiz. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, entre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno. É um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Gente, esse tipo de aparelhagem, ele pode ser utilizado quanto a um médium especificamente e para qualquer outro, a partir de uma época da como que dedicação mediúnica deste médium. Aparelhagem que poderá permanecer por um determinado tempo. Poderá ser trocado por outro, eventualmente mais moderno, porque o mundo espiritual continua desenvolvendo recursos. Assim como do lado de cá, tudo pode ser aperfeiçoado. Então, pode haver uma troca, sempre se pensando no melhor. Outra ideia é a ideia de que existem casos de médiuns em que estes eventuais artifícios eles são colocados a partir da prece de abertura da reunião e na prece de encerramento. O aparelho é retirado, porque ele só tem proveito para a reunião de um modo geral, seus objetivos, naquele período de tempo. E o médium não precisa da aparelhagem no seu dia a dia. Então, ou seja, aqui uma ideia básica, mas que permite, como é natural, variações, dependendo da equipe espiritual, dos objetivos das reuniões, das condições de cada médium. Os aparelhos não precisam ser os mesmos, porque tudo, buscando-se o melhor, é individualizado por causa das características humanas, pessoais de cada trabalhador. Uns precisam de algo mais desenvolvido num aspecto do que outras pessoas precisam, não é? Uns outros podem necessitar em outras questões. Então, vejam que há também aí uma ciência no mundo espiritual para que as reuniões se tornem, como é o grande objetivo, mais proveitosas para os necessitados e aflitos do mundo, que são a razão de ser principal no nosso nível das reuniões mediúnicas.
nós não podemos deixar de lembrar que existem reuniões mediúnicas mais voltadas para as instruções, para conteúdos elucidativos sobre a realidade do universo, a realidade da vida na Terra, envolvendo inúmeras questões. Então, por exemplo, as reuniões nos tempos de Allan Kardec, com as médiuns da codificação, reuniões quase sempre realizadas numa primeira etapa em família, elas tinham determinado objetivo. Talvez naquela época não houvesse necessidade de aparelhos, porque hoje nós temos muito mais as reuniões de assistência aos desencarnados, e eles podem ser mais benéficos, úteis, para que essa dinâmica de caridade ela seja mais proveitosa. Ou seja, é natural se pensar em variações em torno do mesmo tema. Seguindo adiante, amplificador da voz. Os benfeitores espirituais fazem uso desse minúsculo instrumento, sempre que necessário, permitindo que a voz e as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual. Por quê? Porque tudo é pedagógico, tudo é educativo, tudo pode ser mais útil dentro dessa ideia de amplificar aquilo que talvez só pudesse ser ouvido no âmbito da sala onde a reunião está se dando. Mas como o mundo espiritual é muito mais amplo, aquilo que acontece no ambiente dos trabalhos, né, na interação entre encarnados e desencarnados, pode ser útil numa extensão muito maior. Então, eles usam, claro, estes amplificadores. A mesma ideia nós também vimos outro dia, que no trabalho público doutrinário, quando alguém vai fazer uma palestra, um estudo com um ambiente maior, né, para o grande público que frequenta a casa espírita regularmente, eles também têm interesse de que isto vá longe, que isto reverbere numa dinâmica própria para que a informação e os conteúdos doutrinários sejam levados a outras regiões do mundo espiritual e, portanto, o benefício se multiplique. Voltando, então, trata-se de um recurso muito útil que, inclusive, pode ser instalado no local da reunião mediúnica, a fim de que desencarnados que se encontram fora do recinto possam acompanhar o desenvolvimento das atividades no grupo, como leituras, comunicações de orientadores espirituais, atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Fazendo uma comparação, às vezes um congresso, numa área qualquer do conhecimento, pode ser inclusive um congresso espírita, existem aqueles que estão no cenáculo, aqueles que estão no ambiente principal. Mas, às vezes, o interesse é de um número muito maior de pessoas e não há assentos para todos. Então, nós não nos familiarizamos com a ideia dos telões, então, com telas grandes, um número muito maior de pessoas pode acompanhar as reuniões e os trabalhos, não é? Então, se aqui do nosso lado nós já temos esses recursos simples, do outro lado nós temos possibilidades muito mais
eficientes e numerosas. Pois bem, continuando o último parágrafo do item 5, em obreiros da vida eterna, consta a utilização do instrumento em regiões de grande sofrimento, durante um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. Por meio do amplificador da voz, a palavra de Zenóbia, benfeitora, que coordenava o trabalho de auxílio, adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Até isto. Vocês lembram que da última vez, se não me falha a memória, nós nos lembramos de Veneranda, quando ela, na colônia Nosso Lar, uma das ministras, numa tarde de domingo, ela reúne a colônia inteira. A colônia é uma cidade astral. E o tema que ela apresentava para a reflexão da cidade inteira era o pensamento. Então, o que acontecia? Ela que fazia a preleção, esse conteúdo se espalhava por todo lado, para proveito geral, talvez de milhares de pessoas. Lembrando até que algumas entidades da colônia estavam trabalhando na hora da preleção. E, estando desempenhando as suas tarefas, mesmo assim, podiam acompanhar a apresentação de Veneranda, de tal maneira que todos tinham acesso. Então, esses recursos existem no mundo espiritual. Querem ver uma outra ideia para a reflexão, como que estendendo um pouquinho estas possibilidades? Vocês imaginam a espiritualidade benfeitora trabalhando antes dos terremotos, como que na Turquia e na Síria? São 33 mil prédios que ruíram. Já temos 35 mil desencarnados. Ainda temos milhares sobre os escombros, entre a vida e a morte, no sentido de plano físico e plano espiritual. Quanto sofrimento! Então, quando nós olhamos do lado de cá, vocês imaginam quantos efeitos benéficos, claro, dentro de uma tragédia imensa, nós, orando por eles, não podemos ser úteis para que eles também utilizem os fluidos vitais de colaboradores encarnados, doadores destes fluidos durante as orações, para que eles também construam, vamos dizer, aparatos de auxílio para multiplicar em favor de tanta gente, envolvendo a extensão de algo que, por exemplo, tem o tamanho de 2 estados do Rio de Janeiro. São muitos quilômetros quadrados de devastação e de sofrimento. Ou seja, a palavra, a orientação, as vozes dos anjos, dos protetores, ecoando em todo esse grande cenário. Nós aqui do lado de cá podemos ajudar muito, mesmo que não escutemos, que não acompanhemos a dedicação destas equipes, que contam com a nossa modesta colaboração. E a prece
pode muito em seus efeitos. E é claro que eles usam a melhor tecnologia do mundo espiritual para tanto. Muito bem. Então, vamos para o item 6. Aparelho de comunicação com os encarnados. Trata-se de um equipamento constituído de um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes, descreve André em Nosso Lar. A principal finalidade do aparelho é a comunicação com os encarnados, nem sempre situado na reunião mediúnica para atender finalidades específicas. A pessoa desprende-se momentaneamente do corpo físico, se desloca no plano espiritual, em local onde lhe seja possível estabelecer conversação com desencarnados que lhe são afins. A pergunta que se faz é: por que utilizar um equipamento, já que é possível estabelecer diálogo direto entre encarnados e desencarnados, sobretudo nos momentos de emancipação da alma? A resposta à indagação vem de um benfeitor espiritual. É preciso lembrar, disse Nicolas, atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-las. Então, olhando estes itens, nós estamos nos dando conta de que há muitas décadas, por exemplo, o livro Nosso Lar é um livro de 80 anos atrás. Tudo isto já existia. E é claro que de lá para cá, nós tivemos, tanto aqui como lá, muitos progressos. E tudo isso vai sendo construído para o aperfeiçoamento das reuniões com vistas ao melhor resultado a partir delas. Quando nós fazemos, às vezes, a leitura de cada item, pode ser que tenhamos que meditar um pouquinho sobre os detalhes que estão por trás destes mecanismos e quanto ao seu real proveito. Mas cada um depois pode fazer uma releitura e tentar refletir a respeito, e nós teremos ocasião para perguntas e respostas, trocas de ideias, para que o nosso benefício aumente. Item 7, que é o último: aparelho para emissão e recepção de mensagens. Reparem que tudo isto, que é muito espiritual agora, vem acompanhando a ciência humana, não é? Alguns de vocês ouviram falar de código Morse, de telégrafo, de coisas que não existem mais, mas que foram muito úteis há décadas atrás no plano físico. Elementos de comunicação, vamos dizer, entre pessoas em lugares distantes e diferentes entre si, de tal maneira que hoje é tudo muito mais moderno, muito mais fácil. Nós temos aplicativos, nós temos condições de estarmos agora reunidos entre vários lugares diferentes, tratando das mesmas questões, por tudo que a ciência humana desenvolveu, aplicáveis hoje. Do outro lado,
onde nós não temos as limitações do corpo físico, tudo é mais vantajoso, tudo é mais amplo, tudo é mais efetivo para tudo que a humanidade precisa, envolvendo desencarnados tanto quanto encarnados. Muito bem. Aparelhos para emissão e recepção de mensagens. Brincando um pouquinho, vocês imaginam o WhatsApp lá do outro lado. O daqui veio depois, com certeza, como Messenger, como e-mails e como outras coisas. Nós só precisamos o quê? Pensar, meditarmos sobre como estas coisas podem ser úteis nas reuniões mediúnicas, que, claro, são cenários específicos, que é o que nós estamos examinando agora. É um recurso tecnológico utilizado no plano espiritual quando se deseja estabelecer, por exemplo, comunicação urgente. Citado no livro Sexo e Destino, André Luiz comenta: diante dos microaparelhos existentes no plano físico, para emissão e recepção de mensagens a longas distâncias, é desnecessário comentar as facilidades de intercâmbio no plano espiritual. O aparelho fora utilizado em situação de emergência, durante o atendimento a um encarnado que se encontrava em processo obsessivo. Vejam só, não conseguira auscultar as minudências do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Cláudio, encarnado em processo de auxílio, e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade de nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me alentava. Viria à noitinha, não mais cedo, à vista dos inadiáveis ou das inadiáveis obrigações. Os recursos tecnológicos existentes no além são inúmeros e diversificados, impossíveis de serem descritos no espaço de um tema de estudo. Há equipamentos simples e complexos, ditos aqui sofisticados, contendo maior ou menor grau de precisão e de uso generalizado e restrito. Mas importa considerar a tecnologia. Aqui e no outro plano de vida, é utilizada por espíritos esclarecidos e bondosos, que sempre pensam no bem, mas também por espíritos que têm em mente, vejam, a prática de ações inferiores. Por quê? Porque intelectualidade, engenharia, arquitetura, tramas, tudo também existe e que está sendo utilizado em planos inferiores. Então, espíritos trevosos, todos eles são muito inteligentes. Existem verdadeiros laboratórios nas regiões umbralinas inferiores ou mesmo mais para baixo. Existem grandes contextos com uma tecnologia invejável, construídos esses aspectos por espíritos que querem o prejuízo da humanidade, querem manter, suscitar o sofrimento humano, são contrários
aos propósitos dos espíritos superiores. Então, aí também existe como que um enfrentamento entre a luz e as trevas, o bem e o mal. E a tecnologia não é algo desconhecido destes ambientes muito equivocados da vida humana na Terra. Então, é importante lembrar que temos que desenvolver todos os mecanismos de vigilância envolvendo a oração, o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita como um todo, para que nós conheçamos a realidade. E pelo conhecimento do que existe por aqui, estarmos como que buscando a vacina do bem, em benefício nosso, em benefício de todos. Não faz sentido? Muito bem, não podemos esquecer. Então, meus amigos, este tema número 2, que nós começamos a ver da outra vez, ele conclui com este último item. Então, nós poderíamos agora, porque é um assunto específico, antes de seguirmos lá para frente, para uma nova etapa, o tema 3, sintonia e concentração mental, não é? Nós abrirmos para eventuais dúvidas, comentários ou questões dos amigos. Vamos fazer isto? Temos uns minutinhos. E eu aproveito para dar as boas-vindas aos que chegaram um pouquinho depois. Então, gente... Tem uma pergunta. Oi, Paula. Boa noite. Boa noite. Eu queria aproveitar, vendo que a Paula não está identificada, está a palavra iPhone. Outras pessoas também. Desculpa. Nada, querida, não é nada importante, não. É só para lembrar que é interessante, quando vocês entrarem, que vocês coloquem os seus nomes, substituindo um número, não é? E a palavra iPhone. Enfim, diga, Paula, bem-vinda. Obrigada. Todos esses mecanismos que facilitam, digamos, a comunicação, né, entre encarnados e desencarnados, a gente sabe que nós do planeta Terra não estamos muito desenvolvidos ainda, muito evoluídos ainda. E tem povos muito mais evoluídos que nós. Esses mecanismos continuam existindo para os mais evoluídos, digamos? Ou como funciona isso? Olha, Paula, nós não temos muitas informações a respeito de detalhes assim sobre estas questões do intercâmbio mediúnico em mundos um pouco mais elevados do que o nosso. Porque aqueles que são muito mais elevados, nada disso é necessário. Mas o que se pode subentender? Que quanto mais progresso, menos dependência de mecanismos que nos remetem às questões materiais, mesmo no mundo espiritual. Quando nós imaginamos equipamentos envolvendo alta tecnologia, eles existem em mundos superiores, mas cada vez mais sutis e para finalidades muito mais específicas. Mas nós não temos acesso a estas coisas ainda. E uma outra reflexão, Paula, é de que esse plano físico, onde nós, na Terra, humanos,
mergulhamos quando encarnamos, deixando o mundo espiritual em que o nosso grau de liberdade é muito mais amplo, não é? Nós temos que, de tempos em tempos, como nós encarnados aqui no grupo agora, e 8 bilhões à nossa volta, né? Tudo isto é vivermos por décadas na prisão do corpo. Desde a concepção até a desencarnação. Dure esse intervalo o tempo que durar. Mas isso, Paula, é muito de um mundo bastante limitado como o nosso. Então, é quase que um caso à parte. Mas a misericórdia de Deus nos faz lembrar que nós, apesar de tudo, somos espíritos. E mesmo mergulhados na vestimenta física, durante o sono, nos libertamos e voltamos por horas ao mundo espiritual. Todos aqueles fenômenos que já estudamos da emancipação da alma faz com que tenhamos essa oportunidade. Tanto quanto os desencarnados estão conosco no mundo físico, nos ajudando, nos inspirando ao que aqui é necessário que cumpramos. Mas isso é um caso de um mundo muito limitado à Terra, de expiações e provas. Então, a ideia qual é? No futuro, nós não teremos mais necessidades dessa dicotomia entre mundo espiritual e mundo físico. Tudo será uma coisa só, talvez até a um certo nível, com alguns matizes espirituais explicáveis pelas frequências vibratórias e comprimentos de onda um pouco diferentes entre nós. Mas tudo muito mais sutil, tudo muito mais etéreo, tudo muito mais simples, tudo mais envolvendo graus de liberdade que aqui nós nem sonhamos. Então, fica por isso também, né, Paula, a sugestão de aproveitarmos a vida que temos para realizarmos o progresso moral e espiritual que é o que nos compete. E é o que nos vai facilitar aqui mesmo na Terra ou em qualquer outro lugar, vivemos outros graus de liberdade, vivermos. Enquanto isso, nós temos que estudar e praticar com esses aspectos. Valeu, Paula. Certo. Obrigado. Obrigada. Então, meus amigos, estou vendo a mãozinha do Leandro levantada. Diga lá, meu amigo. A gente estava conectado aí, eu com a Paula, porque eu ia comentar sobre uma experiência que eu só tive, assim, durante algumas semanas. Eu achei curioso porque depois nunca mais eu tive essa experiência. Eu andei sonhando, assim, eu até cheguei a comentar com o professor também, ele me ajudou a me explicar algumas dúvidas, com espíritos muito altos, assim, eles tinham cerca de 2, 3 metros, a minha impressão. O primeiro sonho que eu tive, eu imaginei que fosse até uma peça de teatro, porque a minha impressão é que eles andavam assim com aquelas pernas de pau. E tinha a ver com um atendimento de 5 crianças. E eu lembro que no sonho eles andavam com uns berços na mão, assim, de cristal azul, muito bonito, assim, parecia uma obra de arte. E aí, durante aquela semana, na outra, acho que umas 3 semanas, nas oportunidades que eu tive de participar de radiações, né, de auxílio, a gente percebia uma forma muito diferente de auxílio. Eu sentia a presença de alguém, assim, não se identificava, também não tinha interesse em saber quem que era.
mas existia manipulação de cristais. E era muito diferente do que eu estava acostumado a ver, que eu sempre via muito poder da natureza, flores, né? Muita mata, muito poder de água, assim, e tinha essa questão dos raios que por cima dos tetos dos ambientes onde eram higienizados, mas aí de repente começava sempre com a ideoplastia de uma pirâmide com base triangular, mas era um cristal, era muito fininho assim a camada desse cristal. E aí esse espírito, ele manipulava esse cristal da forma que ele quisesse, era como se fosse uma ferramenta multiuso, assim. Então, em vários momentos a gente percebia esse cristal, ele aumentava de tamanho, ele diminuía, aumentava, formava como se fosse um portal, assim, que mais entidades entravam, resgatavam pessoas e levavam para algum lugar. Mas o mais interessante é quando ele fazia explodir esse cristal, como se fosse uma poeira, ficava microscópico. E aí essa poeirinha brilhante, ela impregnava no corpo astral, né, dos doentes, assim, em locais diferentes. Era curioso porque, assim, me parecia que era onde existia alguma disfunção, algum desequilíbrio do organismo ali. E a orientação que ele nos dava é que a gente orientasse os pacientes, se fosse encarnado, né, a buscar, assim, despertar o amor interior da pessoa, porque essa poeirinha era como se fosse, o que eu entendi era como se fosse nanorobôs, assim, e a energia para eles funcionarem e fazerem o que eles tinham que fazer, estabelecer o equilíbrio naquele órgão ou naquele sistema, era o poder do amor, era o que fazia aquilo funcionar. Então era uma coisa muito diferente, eu nunca tinha percebido igual assim. E nem antes e nem depois, foi só por umas 3 semanas. Depois eu ainda achava tão bonito que eu tentava buscar esse tipo de tratamento de novo, mas aí não vinha. Só se eu fizesse uma oração, que eu pedisse assim, entregasse para o Mestre Jesus, mas pensando naquele espírito em particular. E aí, eventualmente, ele aparecia, né, ele aproximava e aí vinha as técnicas com cristal de novo. Então, eu não sei dizer que tipo de instrumento, mas que era muito diferente do que eu já estava acostumado a ver, era, né? Aí, assim, só como um relato, assim, de algo que eu vi bem diferente, que me pareceu ser de alguma humanidade, de outro estilo de vida, né? De vivência, assim. Muito bem, Leandro. É muito interessante e tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, né? E é válido de nós lembrarmos que nós aqui, tendo como nosso maior interesse o estudo da mediunidade, nós estamos iniciando um processo de conhecimento melhor sobre a realidade física e a realidade espiritual. De tal maneira que, vejam só, quantas coisas André Luiz trouxe que ele não conhecia. Ele desencarnou, sofreu durante alguns anos, libertou-se ao ser acolhido em nosso lar, e ele foi vivenciando tantas novidades em vários aspectos. Não é? Algumas eram bem humanas, não é? Quando ele, na Câmara de Retificação, conviveu com Narcisa, conheceu depois Veneranda, de longe e tudo. Né? Mas quanto nós vamos conhecer depois? Como é bom nós começarmos a conhecer tanto o que se refira ao exercício da mediunidade, aos mecanismos da mediunidade, para que entendamos melhor essas questões dos vínculos entre os dois mundos, o mundo espiritual e o plano físico. Mas vocês já imaginaram quantas coisas nós carecemos de aprendizado?
quanto nós podemos solicitar para que durante o sono noturno nós façamos cursos de preparação para algo que é de um crescimento infinito. Não é? Na medida que nós compreendemos um pouquinho melhor o todo, um pouquinho, que nós nos motivemos para novos estudos que nos abram perspectivas novas do universo, mas já a partir das nossas condições aqui na Terra. Independentemente de termos esse tema central, a mediunidade, porque todo conhecimento é relevante. Todo ele nos será útil em questões da nossa própria participação, mesmo que humilde, pequena, nas questões na Terra e fora dela. Então, uma lembrança sobre a humildade, a simplicidade. Se nós vivemos o orgulho e a pretensão, nós vamos vivendo o acanhamento. Se nós trabalhamos a questão da humildade, da simplicidade em nós, os céus, a realidade maior se abre, porque ela só se abre para estes, os humildes de coração. Muito bem, Leandro. Valeu. Que mais, gente? Temos mais um minutinho ou dois. Boa noite, Sérgio. Oi, Janete. Tudo bem? Boa Uma noite. pergunta. Boa noite. Assim como existem os instrumentos, os equipamentos no plano espiritual, nós, como humanidade, também estamos progredindo no sentido de se desenvolver tecnologicamente para desenvolver equipamentos que também possibilitariam a nossa comunicação com o outro lado, né? Através da transcomunicação que a gente ouve hoje em dia. Eu sei que a gente está só arranhando ainda, né? Porque precisa do aspecto moral, intelectual e também humildade para compreender o porquê que a gente quer essa comunicação, né? Mas, no seu ponto de vista como físico, né? Como você vê o momento em que nós estamos? Se a gente está muito longe ainda da transcomunicação, ou seja, de desenvolver, como você falou, a gente já desenvolveu equipamentos de comunicação que vieram de lá para cá, o próprio celular, né? O próprio computador, são tecnologias que vieram de lá para cá, né? E com certeza outras virão, porque continua se progredindo no mundo espiritual, e isso também vai nos chegando aos poucos. E como físico, você vê que a gente está chegando nesse caminho, ou a gente está muito longe, a gente ainda precisa entender muito melhor a quinta essência da matéria? Olha, Janete, a questão talvez nem seja essa. Nós, é claro, todo mundo percebe todo um desenvolvimento em termos de ciência geral, ciências específicas, né? E muito progresso. Hoje nós temos chances de convivência e até de recursos de aproximação uns com os outros que nós nunca vimos antes. Não é? Aquela ideia, que é uma palavra que nem se fala muito mais, globalização, né? Uma universalização, mas quanto à Terra e à nossa humanidade. Então, tudo vem num crescendo, mas a espiritualidade nos diz que determinados avanços não nos serão facultados ainda. Por quê? Por causa das nossas imperfeições morais. Se nós, já com tanto desenvolvimento em algumas áreas, a humanidade ou parte dela utiliza o conhecimento para um empoderamento materialista e prejudicial ao todo,
Então, por exemplo, a física que você mencionou nos permitiu o conhecimento da física moderna, com ela a física nuclear. Com a física nuclear, a terapia do câncer, não é? Através das radiações ionizantes de determinados elementos da natureza, né? Manipulados em laboratório para a cura do câncer, por exemplo. Medicina nuclear. Por outro lado, temos a guerra na Ucrânia, que ninguém imaginava que ainda teríamos que ver estas coisas, não é? E temos potências nucleares cheias de armas com potencial altamente destrutivo. Nós temos a ideia do laser, que é uma radiação específica, podendo sanar problemas na retina de pacientes diabéticos mais graves. O uso da terapêutica pelo laser. Por outro lado, miras telescópicas a laser. Então, o que acontece? Os espíritos já disseram, já faz tempo, que eles não vão abrir certas questões por causa de uma certa indigência moral de boa parte da humanidade. De tal maneira que nós precisaremos evoluir para termos o direito a coisas que nos são impedidas agora. E é claro que existem coisas maravilhosas por vir, mas não virão enquanto nós não nos tornarmos espíritos, almas, pessoas melhores. Ou, como já se pode pressupor, quando que isto será possível? Quando tiver acontecido a separação entre o joio e o trigo. Jesus não falou disso há 2000 anos atrás por outra razão que não a ideia de um convite que ele deixava para que nós que fôssemos joio nos tornássemos trigo, porque nós herdaríamos a terra, os mansos, os puros, os pacíficos, os pacificadores. Então, outros níveis de bem-estar, de conhecimento, de acesso a informações altamente diferenciadas, só os que merecessem. Mas como era estratégico, era da programação superior misturar todo mundo para que o joio crescesse junto do trigo, para que boa parte dele tornasse-se trigo, isso está em curso e vai durar o tempo necessário das decisões deles lá. Mas, para que nós possamos adquirir outros níveis de conhecimento, só aqueles que forem trigo. E aí você pode imaginar o que mais virá. Não é? Pois não, Rita. Boa noite. Boa noite a todos. Doutor Sérgio, inclusive, né, pegando esse gancho aí do que o senhor estava falando, tem uma palestra, aliás, um workshop do Divaldo Franco, que ele fala, porque a humanidade aqui era para estar bem mais adiantada, mas devido ao tráfico de droga, ao tráfico humano, à corrupção e muitas outras coisas, nós estamos estagnados. Olha, Rita, essa é uma ideia, vamos dizer assim, muito natural e que é do conhecimento dos espíritas, não é? Porque, se nós pensarmos, nós somos muito poucos ainda. A grande maioria do planeta, da humanidade, desconhece isso tudo. E aí, o que acontece? A importância da doutrina espírita, que nos revela tantas coisas que nos ajudam a sermos inteligentes, sensíveis
e buscarmos aquilo que interessa, não apenas para nós espíritas, mas para a família, porque somos uma grande família. E todo o progresso deve ser permeado a um número muito grande de pessoas. Senão, nós ainda teremos muitas limitações e dificuldades, não é? Enfim, Janete, ficamos por aqui? Com certeza. Obrigada, Obrigado. Sérgio. Eu, Rita, também. Queridos, então, vamos fazer assim. Vamos deixar o próximo item para a semana que vem, até porque ele é bem diferente do anterior. E aí, então, nós podemos ver se vocês ainda querem fazer algum comentário e depois vamos fazer a nossa prece. Eu gostaria apenas de sugerir que, então, na semana que vem, que vai ser dia 20, nós tenhamos um estudo mais breve e um período de exercício prático da mediunidade, envolvendo psicografia, eventuais desenhos ou pinturas, vidência, concentração, para que façamos de novo um pouco de exercício prático. Está bem? Combinado? Alguém gostaria de trazer alguma outra consideração? Então, vamos fazer assim. Nós vamos nos preparando para, através desta ferramenta extraordinária que é a prece, que nós possamos, então, colaborar de uma maneira mais direta com essa espiritualidade tão linda que está nos lares de todos vocês, recolhendo, especialmente a partir de agora, fluidos benéficos para todo um trabalho que eles realizam em paralelo. Não é? Haja vista toda uma tão séria necessidade de tratamento para milhões de pessoas pelo mundo todo. Então, eu queria apenas dizer, lembrar, que cada um tenha um pouco de água consigo para que ela seja fluidificada. Quem quiser se levantar para buscá-la num outro cômodo, pode fazê-lo. Temos tempo. De tal maneira que é um recurso para todos nós, que nós também tenhamos a ideia de que quem não estiver sentindo-se muito bem por uma indisposição, um problema clínico eventual, coloque-se no modo repouso, não é? Recostando-se, colocando-se na poltrona, no leito, numa cadeira mais confortável, mas numa atitude de recepção. Agora, quanto aos demais, que nós, no acompanharmos a prece, nós estejamos nos mobilizando em favor, vamos dizer, dos necessitados mundo afora. Então, queridos, nós vamos aproveitando o nosso encontro e também levando em consideração a proposta da espiritualidade de ajudar a tantos e tantos que estão vivendo as agruras deste mundo, em tantos cenários da vida humana, que nós nos abracemos, que nós nos demos as mãos como irmãos, como amigos,
não importando se estamos em cidades diferentes do mundo. E, aliás, aproveitando que é assim que acontece, para que, de algum modo, nos vejamos abraçando a Terra, formando uma corrente fraterna, espiritual, humana, fluídica, magnética, como quisermos rotulá-la, mas que, acima de tudo, seja de fraternidade, de amor ao próximo, lembrando de vermos o mundo como ainda um cenário imenso de milhões de necessitados, talvez corrigindo de bilhões dos dois lados. Senhor Jesus, aqui estamos juntos para agradecermos a Ti, Senhor, pela vida, a Deus pela eternidade dela e pela oportunidade de estarmos vivendo neste mundo dirigido por Ti, nosso Mestre amado. E nestes minutinhos que vamos convivendo a partir de agora, possamos ver como que um campo imenso que possa ter uma figura geométrica perfeita que abraça o planeta inteiro, não apenas ele sendo visto como a nossa terra azulada, linda de longe, mas lembrando da condição de todos os seres vivos, sobretudo dos humanos, na superfície dela, mas recordando de 14 bilhões de desencarnados, uma pequena parte no altiplano, uma parte muito grande nas regiões ainda umbralinas ou trevosas, em dramas pessoais e coletivos tão delicados que gostaríamos muito que deixassem de existir o quanto antes. E mesmo sabendo que o principal vem do mundo interior de cada um, dos filhos de Deus que aqui estão. Todo o teu amor, vindo das alturas pela humanidade, através das orações e vínculos de amor, podem muito também em seus efeitos, favorecendo, beneficiando, trazendo para a luz das regiões felizes aqueles que estão vivendo ou viveram recentemente estes dramas conhecidos de guerras, conflitos, terremotos, enchentes, incêndios, desencarnações por causa das enfermidades típicas do planeta Terra, milhões de casos de câncer, dificuldades morais de todo tipo, transtornos mentais em crianças, jovens e adultos, idosos também.
problemas de todo tipo de natureza, por vírus, por bactérias, por protozoários, gerando também sofrimentos que a medicina tenta atender. E a nossa rogativa, então, Jesus, é que tu possas te aproximar desta realidade, fazendo com que este campo imenso de caridade e de benefícios, tudo isso seja capaz de mudar a vida de muitos para melhor. Vem, Jesus, reflorir todos os caminhos. Vem, Senhor, abençoar toda a grande família na terra. Tu que és o divino pastor das ovelhas todas, de todos os apriscos, que possamos sentir o bálsamo da misericórdia divina para os que mais sofrem na terra, sejam as vítimas da Turquia, da Síria, as vítimas na Ucrânia, sejam em processos de menores proporções, mas muito abrangentes em toda a terra. Que os anjos nos ajudem, que as luzes maravilhosas dos céus se derramem sobre os que mais estão, como que numa expectativa íntima, em suas dores silenciosas, aguardando a tua misericórdia, Jesus, e a ação divina de humanidades solidárias que nos visitem anonimamente, concorrendo cada ser mais elevado por nós todos, que muitas vezes nos rastejamos pelo chão, por tudo aquilo que havíamos realizado outrora pela nossa ignorância no passado. Ilumina, Jesus, com as estrelas de Deus, Sírios e Canopus, Antares e Vega, Aldebaran e Betelgeuse, envolvendo toda a nossa realidade de luz. A psicosfera que vai mudando, as luzes estas sendo assimiladas por aqueles que gritam em desespero pelo que experimentam hoje nestes lugares tão entristecidos, onde a tua luz já vai chegando para acolhê-los todos. Cura, Senhor, as nossas enfermidades, ajudando-nos nas virtudes que devemos conhecer, admirar, respeitar e irmos aos pouquinhos vivenciando-as desde agora. Que estas falanges que transitam por todo o orbe, escolhendo os lugares mais tristes, tudo se realize pelo teu amor, pela presença de Maria de Nazaré,
nesta condição única a iluminar o planeta inteiro e através de dedicadíssimos espíritos ligados todos a ela, vejamos a intercessão do alto pelas crianças todas do mundo, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, pelos doentes e pelos sãos, pelos encarnados e desencarnados, e tudo que se pode notar é das providências que só o teu coração pode realizar conosco. Leva-nos contigo, Senhor, de algum modo, aos domínios da luz divina. Tu que és o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, o Príncipe da Paz, o Filho do Homem, o Alfa e o Ômega, o caminho, a verdade e a vida. Confiantes em tudo que vem de ti, de tua mãe Maria, de José, teu pai, dos apóstolos, dos discípulos. Muito obrigado a todos vós pelo nosso breve encontro de estudo e de oração na comunhão entre os dois lados que fizemos juntos nesta noite. Muito obrigado a cada um pela dedicação, pelo empenho, pelo esforço de caridade e de amor. Que assim seja, meus amigos. É bom viver Muito bem. Por favor, Luciano. quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda essa lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração, somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Muito bem, muito obrigado, Luciana.
Então, meus amigos, vamos concluindo. Eu vou pedir a Vivi para já poder interromper a gravação e nos despedir.